Pessoal, vou iniciar aqui um vídeo de como separar uma barragem, né, uma bacia hidrográfica de uma barragem utilizando o QGIS. Primeiro é o seguinte, você pode vir aqui e se não tem o QGIS instalado, vem aqui no site do QGIS, baixa o QGIS, observa na versão do seu computador e aí abre ele aqui, né, no menu iniciar, que você vai utilizar isso, QGIS Desktop 3.81 com GRASS 761. Com ele aberto, você pode vir e abrir algumas ferramentas. Aqui tem uma faixa de uma barra de navegador que você pode fechar. Se essa barra não tiver aberta aqui para você do seu lado, é só você vir aqui e ativar. Ela é a gerenciador de camadas, né? Coloca só marcar gerenciador de camadas que vai aparecer para você. Fechou o painel também? Camada de painel, é só vir aqui e ativar a camada de painel, que são essas camadas do seu lado. E com o Grass é só vir aqui e apertar a caixa de ferramentas, né? Caixa de ferramentas você não precisa de utilizar necessariamente agora, mas é extremamente útil. Para você iniciar o seu trabalho, você precisa inserir as imagens na área de trabalho do QGIS. Para isso, você vem aqui e adiciona camadas raster. No entanto, para baixar os raster, você precisa vir aqui no site do Topodata, vem aqui no... abre esse mapa do Brasil aqui, e aí com esse mapa do Brasil você pode escolher a localidade que você deseja trabalhar. Como a gente está aqui no estado de Tocantins, na cidade de Gurupi, eu baixei essas 4 imagens, né? Dou um clique aqui na imagem, venho aqui em altitude e dou um clique e ela vai baixar para mim automaticamente. Pego essas 4 imagens, venho aqui na unidade C, crio uma pasta onde vai ser o ambiente todos os arquivos eu irei guardar aqui dentro. A minha pasta é barragens 10º noturno. Eu dou um clique aqui dentro e vejo que todas as 4, né, que eu baixei estão aqui. A 1151, a 1251, a 12495 e a 11495, que são essas 4 imagens que estão aqui, ó. 11, 12, 11, 12. Além delas, tem as bases cartográficas, né? A hidrografia do estado de Tocantins, limites municipais e subbacias também do estado de Tocantins, que eu posso vir aqui no site, né, se tratando do estado de Tocantins, entra aqui no site da Secretaria de Fazenda do Tocantins, base de dados geográficos do estado de Tocantins, atualização de 2012 e baixa, olha, esses textos. Subbacias hidrográficas está aqui, hidrografias está aqui em cima, né? Aqui, hidrografia e os limites municipais também. Para iniciar, venho aqui em adicionar camada raster, dou um clique, venho aqui nos 3 pontinhos, né, da camada raster, dou um clique também e seleciono as 4 imagens, né, as duas 11 e as duas 12, e coloco em abrir, adicionar. Eles vão aparecer aqui para mim do lado esquerdo. Às vezes pergunta qual que é o sistema de coordenada, você pode só clicar em OK, é normal, só dá 2 clica todos em OK. E aí as 4 imagens estão aqui dentro. Elas estão, né, elas não estão compactas, né, estão desunidas. O que você vai fazer? Vai mesclar essas 4. Então vem aqui em mesclar, clico aqui em camadas de entrada, dou um clique aqui nos 3 pontinhos do lado, seleciono as 4, selecionei, dou um OK, e aí eu posso executar aqui embaixo. Fecho, fecho, eu venho aqui, seleciono as 4 camadas que eu entrei inicialmente e venho com o botão direito do mouse sobre elas e clico em remover. Confirmo e aí só me sobrou aqui só a camada mesclada. Vou reprojetar essa camada para o sistema UTM, mas venho aqui, clico, né, mesclado, clico nessa bolinha aqui, camada de entrada mesclado, clico nessa bolinha, escolher selecionar o SRC, venho aqui, desmarco essa opção
e escrevo aqui em cima 4674, que é o sistema de coordenadas do Circa 2000. Clique em OK. Faço a mesma coisa tanto para o original como para o destino. Então venho aqui, digito o 46.74, seleciono aqui Circa 2000 e dou um OK. Feito isso, venho em executar. Fechou. Percebo que apareceu aqui uma nova carta topográfica, que é o projetado, que ele está aqui do meu lado. Faço novamente o mesmo processo, agora sim para o TM, raster, projeções, reprojetar coordenadas. Agora percebo que camada de entrada vai ser o reprojetado. SRC original, vou selecionar o 4674. Que, se ele já estiver aqui para mim, eu só dou um clique, ele vai aparecer aqui embaixo, e aí faço isso. Aqui no destino, clico aqui, desmarco, e entro com 29.192. Seleciono aqui o TM Zona 22S, que é a zona onde corresponde o Tocantins. Do outro lado do rio Tocantins já troca-se de zona, a zona já é a 23, né? E assim por diante. Então, se você estiver aí no Rio de Janeiro, estiver lá no Acre, provavelmente a sua zona deve ser diferente. Então, você tem que adequar a zona de localização do seu trabalho. Método de amostragem, coloco bilinear. E aí, executo novamente. Fecho aqui. E aí eu venho, né, agora inserindo os vetores, né, as linhas, pontos e polígonos. Adiciono a camada vetorial, base de vetores, eu clico nos 3 pontinhos e vou lá e seleciono, né, os quatro arquivos. Venho com o botão direito do mouse, clico em extrair aqui. Depois de extraído, eu venho e vou selecionar somente os que eu, a princípio, vou necessitar. Limite hidrografia, que são os rios do Tocantins, e as subbacias, né, desses rios. Todos, observe que a extensão é .shx. Abrir, adicionar. OK, né, transformação de fonte, OK. Apareceu aqui do lado esquerdo, aqui na barra de camadas, eu já posso fechar. E aqui estão as subbacias e os rios do estado Tocantins. Se eu der dois cliques rápido aqui com o botão esquerdo do mouse sobre a hidrografia e vir aqui em rótulos, vou clicar em não rotular, rótulo simples, né? E mudar essa seta aqui em NM Identifique e der um OK, vocês vão perceber, quando eu aproximar aqui, que o nome dos rios apareceram. Aqui você escolhe um rio, se você... opção, vem aqui, escolhe um rio, e aí define qual que é o seu rio. Eu vou ficar com o Rio São José aqui. Já faço a mesma coisa para a subbacia. Dou dois cliques rápidos sobre ela com o botão esquerdo do mouse. Não vou usar agora essa opção, vou usar simbologia. Vou clicar em cor, vou transformar essa camada em transparente, clico sobre preenchimento simples, vou trocar essa cor aqui, porque esse preto não vai me dar contraste ideal para trabalhar, né? Então vou botar um vermelho e vou aumentar também a espessura da linha, né, das arestas das bacias. Usando 0,66. OK, perceba que ficou transparente, as bacias ficaram transparentes e as linhas, o contorno das linhas, né, das bacias ficaram mais fortes. Clico aqui em cima, né, nessa opção, feições através de traço livre ou feições mesmo normal. Venho aqui, clico dentro da bacia que eu escolhi. Se você estiver trabalhando com outra bacia, você pode clicar dentro dela, né? Se eu ver aqui, eu posso escolher essa bacia, posso escolher essa bacia, posso escolher essa. O ideal é que você não escolha essas bacias como a do Rio Crixás. Por quê? Como a camada de SRTM, que é a foto de satélite, não está pegando toda a bacia, então você não vai trabalhar com todos os dados corretos. Aqui, ó, no Rio Crixás, você vai ficar com essa pendência aqui em branco, porque ela não completou, né? Não tem uma imagem lá. A não ser que você vai lá no Topodata e baixe essa imagem. Você pode fazer isso. Com a bacia selecionada, vou com o botão direito sobre
o item subbacias aqui no painel camadas e venho em exportar e salvar feições como. Coloco aqui formato shapefile, do nome do arquivo, vou clicar aqui e vou colocar o nome Bacia São José. Observe que o local que eu guardei isso aqui é dentro da unidade C, na barragem, né, do 10º noturno, que é o local onde eu estou guardando meus arquivos. Mudo o meu sistema de coordenadas, boto 29.192. Se ele não estiver disponível aqui, você pode clicar aqui no item, né, de coordenadas, dá um OK e venho em salvar somente feições selecionadas, porque aí somente a minha barragem vai estar selecionada. Percebe que ela mudou de cor. Então eu posso o quê? Vir aqui excluir agora, remover camada de subbacias, já não me interessa mais. E o que me sobrou somente aqui, só foi a bacia do Rio São José. Com a bacia do Rio São José já retirada, né, do item de subbacias, eu posso extrair o raster também só dela, somente dos limites que abrangem ela. Venho em raster, extrair, recortar a camada a partir de uma camada máscara. Escolho aqui o meu reprojetado 129.192, porque é a unidade de mestre que a gente está trabalhando. Aqui também é Bacia de São José. SRC original é o SAD 69, o termo zona 22, e o destino também. Venho aqui embaixo, trago a barra de rolagem para baixo e venho com o item, né, de execução. Executei. Posso partir quando ele estiver pronto. Então, recortado, já foi recortado, tá aí, ó. Posso agora fazer o quê? Vim aqui e excluir os outros itens, né, os outros 3 itens que já não tem mais necessidade. Vou trabalhar somente com o SRTM da Bacia do São José. Para isso, venho aqui em processar. Em processar eu clico no caixa de ferramentas, adiciono o comando fio syncs, o Englil. Tá aqui para mim, para vocês, se você não tiver ativado, tá aqui embaixo, ó. Englil. Venho em recortado máscara, deixo somente a primeira opção marcada, as 2 últimas aqui eu posso desmarcar. Vou em executar. Finalizou. Finalizado aqui, eu fecho e o file de dentro apareceu aqui. Agora que eu falei de dentro, eu vou digitar o watershed. Venho no R watershed, dou 2 cliques rápido, vai me abrir essa janela. Vou deixar o file de aqui e aqui em cima vocês vão desmarcar essas opções. Marcando, vou desmarcando, deixo só a elevação marcado. Só o comando de elevação aqui, ó. Em mínimo size eu vou colocar 100.000. 100.000. Que é o quê? São as áreas que eu tô... Aliás, menor. Vou botar 10.000. É a leitura de áreas de bacias que o software ia executar. Então, bacias com 10.000 metros quadrados serão lidos. Bacias com 9.099 metros quadrados já não serão mais. Então, por isso que você bota 10.000. Se você colocar, quanto menor for
dado que você colocar ali, maior vai ser o número de bacias geradas, mais tempo vai levar para executar o seu trabalho também. Mesmo vale, né, se você colocar um número maior. Então, se você colocar um número maior, vai ter um número menor de bacias, mas, né, existe a possibilidade também de todas não serem lidas. Desmarca a primeira opção, deixo marcado aqui drenagem de direção, direction, deixo marcado, rótulo único posso desmarcar também, excluir segmentos e meia bacia deixo marcado, e desmarco stop, desmarco topográfico e desmarco strings power. E venho aqui em executar. Finalizado, fecho, ok. Apareceu para mim o comando spring e recordar. Se eu trazer aqui para baixo, né, venho aqui, trago para baixo, apareceu para mim o meia bacias, apareceu para mim, direção de drenagem está aqui também, assim como string segmentos está aqui, string segmentos eu percebo que apareceu um traço vermelho aqui, que é a condição do rio. Meia bacias, aqui para cima para mim, ok, isso aí são as meias bacias. Terminada essa parte, venho aqui em defino um ponto, né? Aqui eu venho em TIM, digito TIM. Aparecer para mim, se tiver assim, é só R.TIM. Escolho, né? E aí eu vou escolher aqui o String Segments. Vou colocar aqui, só escolher mesmo String Segments e vou executar. Fecho aqui, gerou um novo arquivo, o TIM. E aí eu venho agora com o arquivo r.to.vect. Vou transformar o vetor em um rio, esse TIM de um rio. Então ele tem que estar o TIM de aqui. Vou trocar a área por line. Então ele vai estar line. Valor eu deixo, marco smooth. E aí eu venho aqui, ó, em parâmetros avançados. Se tiver assim, você dá um clique em parâmetros avançados. V.out OGR, tipo de saída, você vai colocar line. Se você não fizer isso, não vai rodar. E aí, agora eu venho aqui, desmarco, né? Aliás, trago para cá a opção. Vetorizado, eu vou colocar um nome, né? Vou salvar no arquivo. Arquivo rios da bacia. O tipo de extensão você vai trocar, ó. Sempre procure colocar shapefiles. Não esquece disso, ó. GPK, né? O pacote, uma coisa nesse sentido. Bota shapefile. Salvou lá fora, vem que executa. Tarefa concluída, e aí você pode fechar. Gerou esse arquivo aqui, ó, vetorizado. Se eu colocar ele aqui para cima e sair apagando todas as outras ferramentas que estão abertas, você vai ver que veio uma espécie de uma telha, né? Isso aqui são os rios da sua bacia. Qual que é a diferença agora? Agora você, quando você clica sobre ele aqui, vai em feições, você pode selecionar esses rios e ele está salvo para você. Vou dar 2 cliques rápido aqui sobre ele e vou em fonte e vou trocar esse nome. Vou botar aqui rios da bacia. Levo aqui para cima, não é? E aí eu dou um OK, ó. Ele trocou o nome, né? Foi para rios da bacia. Com essa função pronta, eu venho aqui agora em recortado, ativo novamente o recortado, e vou fazer o que? Eu vou gerar, né, as minhas curvas de níveis. Eu vou extrair essas curvas de níveis. Então eu venho aqui em contorno,
Tem que ser com recortado, com a máscara recortada. Venho em Filed, né? Coloco recortado. Equidistância 1 metro. Se você colocar equidistâncias, né, menores, eu recomendo que você faça com 1 metro. Você fazendo isso de 1 metro, você vai ter curvas de nível de 1 em 1 metro. Mantenho um eleve, e aí eu venho aqui, ó, contornos, eu coloco, salvar no arquivos, né, curvas da bacia São José. Curvas da bacia São José. Clico em executar. Finalizado, pode fechar. E aí, você vem aqui e desliga o recortado, né? Se você aproximar aqui o cursor, você vai ver que as curvas foram geradas. Comando contorno, você dá 2 cliques rápidos sobre ele. Vem em rótulos. No rotular você coloca rótulo síntese. E aí muda aqui de feed para eleve. E dá um OK. E aí vai aparecer para você as curvas, os números, né, das curvas de nível. Eu vou escolher um ponto aqui, a princípio, né, onde eu vou construir a minha barragem. Estamos aqui nesse ponto, é um ponto, a princípio, aleatório. Aqui nesse ponto. E lembre-se que qual é o ponto ideal para você construir uma barragem? É onde você tem, né, o maior comprimento do seu eixo da barragem. Então, são esses locais onde você tem a presença de vales ou de encurtamentos das seções do leito do rio, as partes laterais. Então, localmente é onde o eixo da barragem atinge um menor comprimento em função da menor altura. Então, quando você percebe que locais onde você tem esse tipo de concentração de curva de níveis são locais ideais, né, para a construção de uma barragem. Eu vou escolher esse ponto aqui, vou aproximar, e aí eu venho aqui do lado, percebo que a unidade de sistema de coordenadas do sistema é o WGS. Eu vou mudar, dar um clique nele, ele vai abrir aqui para mim, e aí eu vou trocar para o TM, né, zona 22. Aí só dar uma atualizada, aí eu percebo que agora já mudou. Vou vir aqui, vou colocar o comando water outlet, vou colocar a direção de drenagem, que foi a carta que a gente gerou, clico aqui nesse coordenadas off outlet point, e aí eu venho, aproximo bem, o máximo possível, né? O máximo possível. Direção de drenagem. Clico, e aí eu chego bem próximo aqui, dou um clique. Vai selecionar essa coordenada, e aí você gera um novo arquivo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Que eu estou selecionando uma bacia a partir do local onde eu defini que vai ser a minha barragem. Vamos ver se deu certo. Às vezes não dá certo. Infelizmente ele não dá certo. Parece só um ponto. Olha aí. Para mim deu certo. Então, se eu aperto o contorno, agora eu tenho a minha bacia a partir do ponto onde eu defini que vai ser a minha barragem. Daqui para cima vai ter influência. Tudo que chover aqui dentro dessa área vai em direção à minha barragem. Ah, professor, mas o meu não deu certo. E agora? Como que eu faço? Eu venho aqui e vou fazer diferente. Vou ligar aqui o comando meia bacias. Ele
E aí estão essas bacias aqui. Esse é um comando mais, como eu poderia dizer, manual, né? Então você vai vir em raster, você vai vir aqui em converter raster para vetor. Vou colocar meia bacias, deixo o campo DN, né, ligado, e aí eu venho aqui e executo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou transformando aquelas bacias que estão ali em cores diferentes em um polígono, né? Aqui, ó, vetorizado. Se eu apagar, percebo que agora eu posso até selecionar uma dessas bacias. Quando eu ligo aqui a minha bacia, definir que o meu ponto da minha bacia é a partir desse local. Então, venho aqui e para facilitar para mim, né? Então, desligo e eu vou fazer o quê? Vou tentar selecionar essas bacias. Essas bacias aqui e separar elas da bacia atual. Como que eu faço isso? Clico sobre a camada vetorizado, venho aqui, seleciono a opção feições com traço livre, né, através de traço livre, e começo, né, a selecionar essas bacias. Percebo que tem uma espécie de um cursor que vai andando aqui, ó, e você tem que pegar da direção da onde vai ser a sua barragem em direção ao em direção ao nascente. Olha, sua barragem vai em direção onde é a nascente. Ó. Selecionei todas as minhas bacias. Dou dois cliques, ó, tá tudo selecionado. Ah, professor, mas como eu sei que isso aqui é ou não é, faz parte da minha bacia? Olha, percebe que aqui, quando eu clico em rios, cadê os meus rios? Rios da bacia. Se eu der um clique aqui fora, meus rios da minha bacia, percebo que quando eu desligar aqui, desligo minha bacia, a bacia, né? Cada rio, cada traço desse daqui tem uma bacia correspondente. Então, você tem que correlacionar esse rio com a bacia a qual ele pertence, ó. Então, todas as daqui para cima eu correlacionei, né? E vou separar. Então, eu venho aqui em vetorizado, botão direito do mouse, venho exportar, salvar feições como shapefile. Aí eu venho aqui, ó, bacia da minha barragem. Clico em OK. SRC coloco 29.192 e marco somente feições selecionadas. Não posso esquecer disso. Dou um OK e pronto. Aqui está a minha bacia selecionada. O vetorizado, eu já posso até excluir ele. Posso remover ele da minha camada. OK. Só ficou meu rio. Posso fazer a mesma coisa para o rio da minha bacia. Ah, não quero fazer quero usar só o rio que me interessa. Venho aqui e coloco feições de traço livre. Feições com traço livre. Faço o mesmo procedimento. Faço o mesmo procedimento. Percebo que agora somente os rios, né, da minha camada, né, foram selecionados. Venho aqui, botão direito, exportar, salvar feições, shapefile, rios da barragem. Shapefile, tipo de sistema, salvar somente feições selecionadas e o sistema 29.192, que é o TM. Um OK. Agora posso, rio da bacia, também posso remover. Removo os dois, aproximo para a camada. E aí tá aqui, ó, só sobra esses dois. O próximo passo que eu vou fazer para finalizar, né? Marco aqui a camada de contorno, percebo que as curvas de nível ainda estão aqui. Eu venho aqui e vou extrair
somente as curvas de nível dentro da minha bacia. Como que eu faço isso? Vetor agora, geoprocessamento, recortar. Coloco contornos, né, que são as curvas de níveis, e a camada de sobreposição é a bacia da minha barragem. Vou salvar lá fora, salvar no arquivo. Curvas da bacia da barragem. Shapefile, salvou, e aí eu venho aqui em executar. Se não tiver no meu sistema de coordenadas, não vai funcionar. Finalizado, você percebe que se você desligar os contornos, vai aparecer as curvas de nível somente, né, da sua bacia. Ok, professor. Eu dou dois cliques aqui sobre recortado, que foi o novo arquivo que foi gerado. Vou em rótulos, não rotular, coloco rótulo simples e vou em leve, e aí vão me aparecer as numerações das curvas de níveis. Ok, professor, fiz isso tudo, mas não salvei. O ideal é que você faça isso no início, né? Caso ocorra alguma coisa, você ir lá e abrir novamente. Vem aqui em salvar, vai lá dentro da pasta mesmo do seu computador, arquivos, né? Você pode botar, eu prefiro o QGIS, mas os dois são válidos. Coloco projeto de barragem. Coloco OK. E aí você tem um trabalho pronto aqui. Finalizou, espera as numerações, né, aparecerem. Depois que elas aparecerem, e eu digo isso porque se elas não estiverem aqui na área de trabalho de vocês, as numerações das curvas de níveis, elas não vão aparecer no AutoCAD. Você pode vir aqui em projeto, importar e exportar, vai em exportar projeto para DXF, que é a extensão do AutoCAD. Eu recomendo tudo que tiver com esse formato aqui de um círculo, de uma batatinha, você pode retirar. Deixa só o recortado e a barragem. Vai lá, salvar como você coloca dentro da pasta que você está colocando seus projetos, coloca projeto mesmo, né? Normal, o nome que você preferir. Simbologia, deixar a simbologia de camada de cima. Escala 1:1000, CP 1252 e a camada, né, de a codificação, que é o SRC, desculpe, ele vai ser de 29.192, assim bem como os nomes. Então, um OK. E aí, espera agora o arquivo ser convertido em DXF. Esse passo geralmente costuma demorar um pouco, então eu recomendo que vocês tenham aí paciência. Depois que ele estiver aberto, né, estiver rodado aqui, aí você pode ir lá e abrir no AutoCAD. Valeu, espero as próximas aulas aí, que eu vou passar algumas outras, né, alguns outros recados, eu vou pedir algumas outras informações.